Muito boa tarde, meus amados, graça e paz. Estamos iniciando mais um devocional, Momento da Palavra. E este é o momento em que nós paramos alguns minutos para refletir na Palavra de Deus. E hoje nós vamos refletir sobre o chamado de Mateus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 9. Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. E quando os fariseus viram isto, perguntaram aos discípulos: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? E Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, e sim os doentes. Portanto, vão aprender o que significa isto. Misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Amados, Jesus estava passando, viu Mateus sentado na coletoria, simplesmente disse: vem e segue-me. E assim como Jesus chamou Mateus, Jesus também está te chamando, porque você tem um chamado. Todas as pessoas têm um chamado, porque nós temos uma missão aqui nesta terra. E o Senhor não deixou isso apenas para os pastores. A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então você tem um chamado. Chamado para a salvação, chamado para o reino de Deus, chamado para o serviço, chamado para ser discípulo, chamado para ministério, chamado para tanta coisa. E aqui, no caso de Mateus, Jesus simplesmente chamou ele: vem e segue-me, chamado para seguir Jesus. Em Mateus, não tinha nada que qualificasse aquele homem para ser chamado por Jesus. Ele não era religioso, ele não era sacerdote, ele não era teólogo, ele não era um frequentador da igreja, ele era um judeu publicano, contratado pelos romanos, que na época eram os romanos que mandavam na Palestina, e Mateus era contratado para cobrar impostos dos judeus, e normalmente esses impostos eram altos. Por isso, os cobradores de impostos não eram bem vistos pelo povo judeu. Eles eram considerados ladrões, traidores, era um pecador. As coisas em Mateus, que Mateus fazia, não o qualificavam para ser chamado por Jesus. Muito pelo contrário. Segundo o olhar humano, de acordo com o julgamento humano, Mateus não tinha nenhuma qualidade para ser um seguidor de Jesus. Mas Jesus não está procurando pessoas de qualidade. A causa do chamado não é por causa da pessoa que é chamada, mas aos olhos graciosos de quem chama. Jesus viu em Mateus o mesmo que ele viu em mim e o mesmo que ele está vendo em vocês. Ele viu um homem que precisava de Deus. Ele viu um homem que precisava de justificação, de arrependimento, de fé, de uma nova vida. É para isso que Deus nos chama. Os olhos graciosos de Jesus é a voz que entra pelos ouvidos e encontra guarda no nosso coração.
E isto foi irresistível para Mateus. Jesus não fez promessas, Jesus não deu garantias. E olha que ele era um cobrador de impostos e tinha um alto salário, ganhava muito dinheiro um cobrador de imposto. E Jesus não faz nenhuma promessa para ele, não dá nenhuma garantia. Ele simplesmente passa e fala: vem e segue-me. E mesmo não tendo nenhuma promessa de salvação, vida boa, nada, Mateus se levanta e passa a caminhar com Jesus. Jesus também não fez nenhuma exigência a Mateus. Você precisa deixar disso, você precisa deixar daquilo. Não, simplesmente o chamou. Jesus não chamou Mateus para ser um religioso. Jesus chamou um homem para ter uma nova vida. E o chamado foi tão irresistível que Mateus demonstra gratidão apenas pelo chamado para poder andar com Jesus, e convida Jesus para ir jantar na sua casa. Mateus seguiu a Jesus sem medo do inferno, sem esperança do céu, ou com a promessa de uma vida abundante. E nem Jesus prometeu nem uma bênção especial para ele. Mas ele teve intimidade e comunhão com Jesus. O perdão dos seus pecados. Hoje é um dia de refletir e pensar na vida que você está levando. Eu estou falando de pessoas que estão afastadas, que não querem assumir chamado, não querem a responsabilidade do chamado de Deus. Eu estou chamando você a refletir. Você que já foi um obreiro, você que já foi um levita, você que já trabalhou na casa do Senhor. Reflita sobre a história de Mateus. Jesus não está olhando se você é isso ou aquilo. Jesus, ele quer te dar uma nova vida, uma nova oportunidade. Mesmo sabendo, olha que Mateus, mesmo sabendo que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça, mas o que ele tinha era muito maior. Mateus não se preocupou em deixar para trás um alto salário, porque ele viu em Jesus aquilo que todos nós precisamos ver: o Salvador e Senhor. Somente em Jesus está a verdadeira paz, somente em Jesus a salvação. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus perdoa os pecados e Jesus salva. Amanhã, às 19h30, nós retornamos aos nossos cultos presenciais. Culto de cura e libertação para pessoas de 12 a 60 anos que não são do grupo de risco. Espero por vocês. Venham de máscara, que máscara é obrigatória, tá bom? E vamos ter um culto presencial, onde vamos estar ali entregando o nosso coração, a nossa alma, nos rasgando diante de Deus e proclamando o nosso amor e nossa gratidão a Jesus. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor.